Essa semana eu acabei a série do Chespirito da HBO Max, que agora é só Max, né? Eu acabei a série e, mano, é bem legal, hein? Gostei, assim, eu fui acompanhando. Não assisti de uma vez, porque eu gosto de assistir, geralmente quando eu assisto alguma série, eu assisto de uma vez. Porque eu assisto, tipo, pá, 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 tá ligado? Não maratonar de uma vez só, mas, tipo, cada dia assistir um episódio. Porque eu sou meio burro, assim, né? Tem muita informação na minha cabeça. Eu converso com um monte de gente, aí eu tenho que gravar o podcast, aí eu escuto o podcast, e aí eu tenho show, e aí tem, tá ligado? São muitas informações, então eu não consigo ah, é, sustentar essas informações na minha cabeça, sabe? Porque assim, eu leio, por exemplo, eu leio 2 livros de uma vez, então eu preciso decorar a história de 2 livros. Aí eu tenho o dia a dia, aí tem coisas de comédia, aí tem outras séries que eu assisto, sabe? Então é muita informação, mano. E aí, se eu assistir, tipo, um episódio por semana, igual eu assisti dessa vez, eu fico meio confuso, porque eu não lembro o que aconteceu. Pô, o último episódio que eu assisti faz 7 dias. 7 dias pra cá, eu pensei num monte de coisa, eu vi um monte de coisa, eu escutei um monte de coisa. Então, às vezes, eu falo, caralho, o que que tá acontecendo aqui? Então, eu não gosto de assistir assim por conta disso, né? Mas essa série eu assisti assim. Então, toda quinta-feira sai episódio novo. Aí eu assistia, não sempre na quinta, mas toda semana eu assistia o episódio da semana. E é uma série bem legal. Eu vi um meme que tava, tipo, uma criança meio chata. Chata não, acho que era, inclusive, acho que era o Homer não. Era o Bart Simpsons e a Lisa. Aí tava um bem assim, entediado, e o outro muito feliz. Aí os caras estavam falando que o entediado eram os mexicanos assistindo a série do Chespirito, e o feliz era o brasileiro assistindo a série do Chespirito. Porque tudo aconteceu lá no México, né? Então acho que pra eles é uma história que foi acontecendo enquanto eles acompanhavam. A gente não tem nenhuma informação. A única informação que nós tem é que o Roberto Gomes Bolanho era o Chaves e era o Chapolin e namorava com a Dona Florinda, e o Kiko foi embora da série, brigado. Eu sei que tinha essa treta, eu lembro dessa treta, por conta do personagem. Eu não tinha muita informação. Então, os brasileiros não sabiam muito. E é o que eu gosto, hein? Minha mãe nem sabia. Minha mãe falava assim: caramba, o Chaves é bem parecido com o Chapolin, já percebeu? Eu falei, mãe, os dois é o mesmo. Ela fala, acho que não. Você é besta. O Chaves mora no barril. O Chapolin usa vermelho. Como é que o Chaves vai ter a roupa do Chapolin? Você é besta, André. Eu, tá bom então, mãe. Então, é, a gente não tem muita informação. E lá no México, eles cresceram com essas informações. Que a gente não fazia ideia. Pra nós, o Chaves, já nasceu Chaves. O Chespirito entrou um dia na televisão e falou assim: ô, tô com uma ideia aqui, ó. Isso, isso, isso. Não, não, sem. Isso, igual o Chaves, né? Minha ideia é essa, essa e essa. Os caras falaram, pô, tá genial. O maior programa de humor da época. Não, não foi assim. O maluco foi cavando, ele escreveu outros programas, ele trabalhou de roteirista, ele fez um monte de outra coisa antes de finalmente criar o personagem do Chaves. Ele criou outros programas de TV antes. Até ele chegar no programa do Chaves, até ele chegar no programa do Chapolin. Outra história que a gente tem também é que o Roberto Gomes Bolanhos estava desempregado e aí ele queria arrumar um emprego. Aí ele viu no jornal que estava tendo vaga de um emprego para roteirista. Ele falou: vou entrar nesse emprego aqui, é o que tá tendo de vaga. Aí ele entrou e virou o maior roteirista, virou o Shakespeareito. Só que não foi nada disso, ele já tinha veia artística. A família dele já vinha da arte, o pai dele já queria ser artista. Parece que o vô dele era produtor de alguma coisa, então ele já tinha essa veia artística. E aí ele entrou nesse. Claro, ele entrou mesmo num concurso lá e ele conseguiu passar nesse concurso de roteiro, mas era uma parada que ele já vinha num caminho já. Nunca é do nada. Mas a série é muito foda, porque ela vai contando as histórias, inclusive no trailer parecia muito que os personagens era igual. Eu assisti o trailer e falei, puta que pariu, os caras estão fazendo com IA, não é possível, é igualzinho, mano. Aí quando você vai assistir a série, você percebe que o único igual é o Chaves, o cara que interpreta o Roberto Gomes Bolanho. Só que se você for ver o cara de verdade, o cara assim, ele lembra, ele tem um olho meio parecido assim, mas ele não tem nada a ver, mano. É muita maquiagem que os caras usam. Mas realmente, é igualzinho. Puta que pariu. É muito, muito parecido, mano. É até doideira de ver. Eu não pesquisei, né? Eu preciso pesquisar, inclusive. Mas eu tava até achando que era um dos filhos do Roberto que fez o personagem. Porque era muito parecido, pô. Deve ser algum filho perdido dele, não é possível, mano.
Acho que não também, né? Porque ele morreu há muito tempo. Morreu não, né? Mas ele era bem velho, assim, quando o cara nasceu. Então acho que. Bom, não sei. Mas o cara é muito parecido. E aí no trailer era igualzinho, mano. E aí eu fui assistir a série e os caras contam a história, só que pelo que estão falando aí. Estão falando não, né? A dona Florinda lá, que era a mulher dele, a Florinda Mesa. Florinda Mesa. Ah, inclusive eu assisti por causa do espanhol, tá? Quer dizer, eu assisti por causa do Chaves também. Mas como eu tô estudando espanhol, eu fico agora assistindo alguma série em espanhol. Então eu tava assistindo uma, aí eu acabei, comecei a do Chespirito, aí eu acabei, agora eu vou começar outra em espanhol, porque eu hablo espanhol, pero yo no hablo espanhol muy bien. Capiche? Capiche é espanhol, não sei. Mas aí eu tava assistindo por causa do espanhol também, né? Porque ajuda bastante, assim. Muito legal, inclusive. Eu até comentei algumas vezes aqui no podcast, porque eu percebi a evolução que eu tava falando, que eu tava escutando eles conversar, e aí tinha frase que eu entendia. E é do caralho você entender uma frase. Ele falava, buenos dias. Eu falei, caralho, eu conheço essa frase. Não, mas era a frase mais complicada. Eu comecei a entender as frases mais complicadas. As simples a gente entende, né? Mas as mais complicadas, quando você entende, é do caralho, mano. Mas aí o que eu tava falando, né? Tava tendo mó treta. Tava tendo não, né? Tá tendo uma treta que a Florinda tá processando os criadores da série, os diretores, porque difama, né, ela, assim, ela tá sendo difamada, porque é personagem dela e tal, não sei o quê. Só que é muito engraçado, porque o começo do- da série, todo o episódio, aparece no começo. É baseada no livro biográfico do Roberto. Mas qualquer personagem que é parecido com a realidade é mera coincidência. E aí os caras colocam o Kiko, colocam a Dona Florinda, só que eles trocam de nome. E eles falam, não, qualquer semelhança é mera coincidência. Não tô falando de você. Não tô falando de você, não. Olha o nome, é diferente. Seu nome é Florinda. O nome dela é Marcela. Não tem nada a ver com você, filho. Tá se achando, hein? Tá se achando. E aí ela tá, sei lá, se ela tá processando, que tá dando mó treta, que ela não tá curtindo. Porque ela é meio que a vilã, assim, né? Se for ver a história, ela é meio que a vilã. Ela e o Kiko, né? Inclusive, mano, eu vi esse livro. Toda vez que eu ia pegar o livro para algum livro pra ler, eu vi esse livro. Eu falei, puta, eu vou ler esse livro. Só que eu lembro que eu ia entrar e era muitas páginas. Eu falei, cara, eu não vou ler um livro muito grande assim, porque quando eu levo um livro muito grande, eu perco um tempão lendo. E esse tempão eu poderia ter lido outros 3 livros, por exemplo. Em vez de ler um livro de 800 páginas, por que eu não leio 4 livros de 200, sabe? Páginas. E eu fico nessa. Aí de vez em quando eu pego um livro grande pra ler assim. Mas eu fico nessa, né? E aí eu nunca baixei, eu nunca peguei esse livro porque era muito grande. E aí agora saiu a série, eu assisti a série. E aí eu já tenho um pouco mais de informação. Então eu vou esperar a série, sabe? Ir se apagando da minha memória pra ir, eu ir atrás do livro. Porque eu quero ler o livro direto do o que o Roberto escreveu. Não a série. Eu sei que a série muda muita coisa. A série não chega nem perto do que é o livro. Mas eu gostei bastante da série. E aí eu quero ver o livro. Mas, mano, é uma série bem legal, assim. Pra quem gosta de Chaves, você vê os bastidores, assim. E, e as tretas que tem, assim, é bem legal. Ainda bem se você for preguiçoso e não gosta de ler livros, acho que vai ler a série que parece ser bem maneira. Ah, uma coisa que eu fiquei sabendo é que parece que o Chaves vai entrar na Netflix, mano. E aí a Maxwell fez a pior negociação de todas, né? Como é que você negocia com os filhos do Roberto pra você produzir uma série sobre o Roberto e você não compra o produto dele, que é o maior produto, tá ligado? Porque aí, imagina, a Max vai lá e divulga a série. Muito foda. 8 ou 9 episódios, toda semana saindo episódio novo. A série crescendo pra caralho no Brasil. Eu não sei se é meu algoritmo, mas tava aparecendo um monte de coisa assim sobre a série. E aí, quando acaba a série, a Max anuncia Chaves na nossa plataforma. Foda, hein? Fala, porra, vou assistir Chaves de novo. Acabei de ver a história deles aqui. Vou assistir Chaves porque é do caralho. Chaves é muito engraçado até hoje. Passo no SBT, às vezes eu não assisto, né? Mas a televisão fica ligada, eu fico escutando. Falo, caralho, o maluco é bom, mano. Também é dublado, né? Mas é engraçado demais. E aí a Netflix vai lá e compra. Então a Max fez uma puta propaganda do Chaves pra todo mundo ir pra Netflix assistir. Olha que doideira, mano. Os caras erraram muito. Porra, negocia tudo, pacote completo, né?
Mas a série é bem legal. Gostei bastante, assim. É, indico, se você gosta de Chaves, se você gosta da história do Roberto, ele era um cara muito foda, assim, dava pra perceber que ele era muito cabeça, mano. Tipo assim, eu também não fui pesquisar pra ver se é verdade. Mas fala que ele escreveu todos os episódios sozinho, mano. E na série mostra ele criando tudo sozinho. Porque a gente. Eu não sei, mano, mas todo programa tem uma mesa de criação, uma mesa de roteiro. O dele era sozinho, mano. Será que naquela época era sozinho, sozinho, sozinhão mesmo? Porque assim, o Didi, por exemplo, o Didi é o nosso Roberto Gomes Bolanhos. Porque assim, ele teve um grupo de comédia que foi muito famoso, teve filme, teve série, teve programa. Então, basicamente, o nosso Chaves é o Didi, né? E aí, o Didi, ele criou os Trapalhões, ele roteirizava tudo. Mas era ele sozinho, sozinho? Também? Ele criava todas as piadas sozinho, sozinho, sozinho? Ou tinha um roteiro atrás? Tinha alguém por trás do Didi? Ou uma equipe por trás do Didi? Não que escrevia pra ele, mas que ajudava ele a criar. Tipo assim, ele era o roteirista final. Mas a pessoa vinha com a ideia e ele ia lapidando essa ideia. Porque o que mostra na série do Chespirito é que o Roberto Gomes Bolanhos, ele escrevia tudo, do começo ao final. A primeira cena até a última cena era ele que escrevia. Sozinho, sozinho. Será que era assim mesmo? Porque eu não consigo imaginar um cara. Porque Chaves tem episódio pra caralho. Chapolin tem episódio pra caralho. Ele escreveu outros programas também que era. Mano, como é que você escreve tudo isso de. Maluco, é foda, mano. Mas não é possível, acho que tinha uma equipe por trás. Bom, eu não sei, mas é bem legal a série. Vai assistir que. Caralho, tô perdendo minha voz de novo. Vai assistir a série, tá?